Aqui, iniciando a coletiva, Mari. Pivete, queria que tu falasse logo sobre a classificação, mais uma nos pênaltis, a terceira, e aí tu confiando também na tua equipe, Elias, né, pegando mais um pênalti aí também nos batedores. Queria que tu falasse dessa trajetória do Operário até aqui, porque o Operário não chegava numa final há 10 anos, a última vez que chegou foi campeão. Boa noite, Mário, é um prazer falar com você e com todos os presentes. Realmente a gente sabia que enfrentaria um adversário difícil, até tiro parte da minha resposta para parabenizar a campanha do Londrina, que engrandeceu ainda mais a nossa conquista de chegar até a final do Paranaense. Sabemos que não é fácil, haja vista que o clube chegou há 10 anos atrás, né, no título de 2015, então valorizar bastante essa conquista dos jogadores, mas já focar todo o nosso foco, a nossa concentração na primeira partida da final, que deve acontecer no próximo sábado. Então já comemoramos o que tinha para comemorar, mas já estamos focados na primeira partida da final. É assim que a gente, com muita humildade, vai estabelecendo o padrão da nossa equipe. Hoje foi uma grande partida que todos os jogadores fizeram, do ponto de vista coletivo, individual. Acredito que poderíamos ter até feito mais gols, porque criamos muitas oportunidades. Infelizmente tomamos um gol, a partida foi decidida nos pênaltis, e aí vai a nossa competência, que tem, obviamente, o talento dos jogadores, mas também tem muito treinamento envolvido, porque é algo que nós treinamos desde a pré-temporada e nos deu a classificação da primeira fase da Copa do Brasil, depois nos deu a classificação às quartas de final do Campeonato Paranaense. Então, nós sabíamos que estávamos envolvidos em competições que poderiam ser definidas pelas cobranças de pênalti, e treinamos muito, tanto do aspecto defensivo com o Elias, com os demais goleiros do elenco, como também o aspecto ofensivo, que os jogadores têm tido muito bons arremates, né, nas penalidades. Estamos com um bom aproveitamento e vamos continuar trabalhando com os pés no chão, com muita humildade, para que a gente possa fazer uma grande final de Paranaense. Boa noite, Pivete. Parabéns pela classificação à final. 10 anos depois, o Operário volta a decidir um campeonato estadual. Tenho duas perguntas rápidas para você. Você falou coletivamente do time, né? Eu te pergunto se foi o melhor jogo que o Operário fez sob o teu comando, dentre as competições que o Operário já disputou, os jogos que fez. E qual foi o teu pensamento quando saiu o segundo gol e deu a vantagem, que não teria pênalti, e logo em seguida o Londrina diminuiu numa bela cobrança de falta do Iago Teles? O que passou na tua cabeça naquele momento? Qual foi o recado que você passou para os jogadores em campo logo após a marcação do gol? Eu acredito que foi uma grande partida, e a gente sabe que foi nossa quarta partida em 10 jogos, né? Então isso demonstra ainda mais o mérito que os jogadores tiveram, porque passaram por cima de dores, de cansaço, para poder vir aqui e servir da melhor maneira o Operário, representar da melhor maneira o torcedor, e também fazer a minha saudação a todos os torcedores do Fantasma, aqueles que vieram, aqueles que não puderam vir. Eu tenho certeza que mandaram vibrações positivas, e o torcedor é parte dessa conquista, porque tudo que nós fazemos é para fazer o torcedor feliz, para gerar alegria para a nossa torcida. Então, foi uma partida que nós nos preparamos muito bem do ponto de vista estratégico. Sabíamos como o Londrina jogava, né? Foi o terceiro jogo que os enfrentamos. Acredito que no jogo de ida nós poderíamos ter merecido uma sorte melhor, porque criamos mais oportunidades, finalizamos mais, tivemos mais volume de jogo, e mesmo assim o adversário saiu com a vitória, numa bola, uma falta lateral, que também a gente trabalha bastante. Agora, o que nós fizemos para esse jogo foi valorizar o trabalho dos jogadores, analisar os aspectos positivos, para que eles pudessem ter a confiança necessária de que daria para a gente vir aqui em Londrina, fazer uma grande partida, sair daqui com resultado positivo, consequentemente com a classificação. Isso é mérito dos jogadores, que conseguiram assimilar da melhor maneira a derrota que tivemos em casa. Eles trabalharam muito para esse jogo, né, e conseguiram fazer uma grande partida. Estávamos muito bem no jogo, né, até fazer o segundo gol, e depois uma cobrança de falta frontal, que é algo também que a gente trabalha bastante, mostrou nos vídeos. A gente acabou sofrendo o 2-1, né, e aí a gente fez as alterações necessárias
para colocar jogadores que estavam descansados em campo e que têm boa qualidade técnica, para a gente diminuir o número de erro de passes, porque o Londrina joga em cima do erro do adversário. Então a gente deu opções, né, para a entrada de jogadores que tinham esse fundamento em específico, que é o passe bem qualificado, para que a gente pudesse retomar o controle da partida, pudesse ter o volume de jogo e não oferecer eventuais contra-ataques, que é o ponto forte da equipe adversária. E acredito que as substituições deram certo, a gente conseguiu criar mais oportunidades, não conseguimos fazer o gol, mas estávamos muito confiantes nos pênaltis, porque temos tido bom aproveitamento, né, com os jogadores nas cobranças, e também o Elias tem se destacado positivamente. Terceira cobrança de penalidade que nós passamos e conseguimos a classificação, agora é recuperar da melhor maneira e pensar da melhor maneira a final. Pivete, parabéns pela classificação. O detalhe é o seguinte: você sai de Ponta Grossa já com resultado negativo, precisamos tirar esse resultado aqui. Primeira pergunta em relação ao emocional, como é que você trabalhou isso com os jogadores? E uma equipe que foi totalmente diferente do esquema tático e técnico com o Diogo, com o próprio Neto Paraíba no meio, você deu mais velocidade da saída de meio campo. Essa questão do Neto Paraíba e do Diogo de ter tirado o Thales e até mesmo o Índio, né? Preferência ou desgaste dos jogadores? Na verdade, boa noite primeiramente, na verdade foi as duas coisas, né? A gente procurou selecionar os jogadores para o 11 inicial com base na estratégia de jogo que nós tínhamos. O Fran vinha de uma sequência pesada de jogos sucessivos, né? Contra o Tombense, contra o próprio Londrina em casa. Então a volta do Jaci era iminente, porque o Jaci ficou de fora da partida anterior, porque teve um desconforto no reto femoral no jogo contra o Tombense. Então a gente resolveu preservar, porque ali significava um alerta, né? E podia ser que ele jogasse contra o Londrina e tivesse uma lesão mais proeminente ali na coxa, e a gente perderia o Jaci por um período maior de tempo. Então nós poupamos o Jaci no jogo de ida, e aí ele substituiu, era a substituição natural para o Fran, que vinha com uma sequência pesada de jogos. O Neto, estrategicamente, a gente colocou, tendo em vista a nossa necessidade de pesar o último terço do campo adversário, ter mais presença de área, e o Neto tem essa característica de tocar, passar, entrar na área, ser uma arma ofensiva para nós, e foi assim exatamente que ele fez o gol. Então acredito que a gente tenha ganhado mais verticalidade nesse sentido e mais objetividade no nosso ataque, sem perder o controle, né, na circulação de bola. Em relação ao Thales e o Diogo, foi a mesma estratégia que nós utilizamos durante toda a primeira fase. Quando a gente tinha jogos de 2 em 2 dias, de 48 em 48 horas, jogava um, recuperava e jogava o outro, e foi exatamente essa sequência que nós utilizamos. Sabíamos que o Diogo estava num nível físico melhor e conseguiu fazer mais uma grande partida, contribuir muito, assim como o Thales vem contribuindo da melhor maneira. Os atacantes também foi nesse sentido, para a gente ganhar mais verticalidade ali com o Rodrigo do lado esquerdo, né? O Alano fez mais uma grande partida. Acredito que a equipe inteira tenha tido uma grande performance e consequentemente mereceu a vitória que conquistamos hoje. Boa noite, professor. Professor, parabéns pela vitória. Paulo da Rádio CBN. Eu queria que você analisasse como é chegar na final da competição, depois de todos esses percalços, e tendo que chegar aqui em Londrina e reverter o placar, ainda mais depois de um lance de expulsão bem no começo do jogo. Na verdade, a gente não deixou de acreditar nunca, né, porque a gente confia absolutamente no nosso trabalho e também confia na qualidade do nosso elenco. A gente sabia que tinha plenas condições de vir aqui, fazer uma grande partida, sair com a vitória e, consequentemente, com a classificação. Então, foi a nossa humildade que nos trouxe aqui, e é com a mesma humildade que nós vamos encarar os próximos desafios, para sempre respeitar, né, a nossa vontade de evoluir. Então, qualquer ser humano que queira aprender algo na vida, ele tem que ser muito humilde para saber as deficiências, saber onde tem que ajustar, para ter uma evolução contínua, né? E é assim que a gente toca o nosso trabalho no Operário, vem dando certo, e tenho certeza que nós vamos estar bem preparados para fazer uma grande final. Coletivo encerrado. Obrigado por Valeu, obrigado, boa noite a todos.